Há lugares onde o futuro começa quando se traça uma linha. O corredor do Namibe é um desses lugares. Mais do que a ferrovia e o porto, o corredor do Namibe é um eixo estratégico de integração regional. Um corredor que une o Atlântico ao coração da África e, no horizonte, as conexões à Namíbia e Zâmbia. Situado no sul de Angola, o corredor atravessa terras ricas em minérios e rochas ornamentais, interligando centros de produção, zonas industriais e mercados globais. É o ponto onde a energia do interior encontra a força do mar, criando rotas de transporte, comércio e investimento. Compreendendo cerca de 35% do território nacional e 18% da população angolana, o corredor do Namibe assume-se como um eixo vital de desenvolvimento econômico e social para o país. No final do século XIX, o mundo vivia o tempo das grandes linhas ferroviárias. O comboio era símbolo de progresso, instrumento de ligação e de soberania. Em Angola, o caminho de ferro de Moçambique nasceu desse impulso. A ideia era simples e ambiciosa: ligar o Atlântico ao Planalto da Huila, levando desenvolvimento, comércio e presença efetiva ao sul do território colonial. Em 1890, uma carta de lei dá corpo à ambição. 1905, as obras iniciam-se. A 28 de setembro, a estação de Moçambique abre portas e, no dia seguinte, o governador-geral Ramada Curto inaugura o primeiro troço. Cerca de 10 km entre Moçambique e o Suco. Pouca distância no mapa, mas um grande salto para a história do território. Em fevereiro de 1906, a linha já atingia 25 km, chegando a zonas de extração mineira e permitindo o escoamento de carga para o porto marítimo. Em 1907, o caminho de ferro de Moçambique estendia-se já por 67 km de linha ferroviária. 1.000 toneladas de carga corriam nos seus vagões e 4.000 passageiros descobriam que a paisagem parecia mudar de medida quando vista da janela de uma carruagem. Nos anos seguintes, a brigada do engenheiro Artur Torres conduzia estudos e obras pelo deserto, locomotivas e homens vencendo o silêncio e o calor. 1912, Bibala recebe o comboio. 1916, Umbia sente o trilho vibrar. A Serra da Xela, o maior obstáculo da obra, rende-se devagar, até que, em 31 de maio de 1923, o comboio alcançou Sá da Bandeira, atual Lubango. 33 anos depois da visão, o Planalto e o mar apertam a mão. Em 1953, o Ramal Sul consolida a ligação ao Planalto da Huila e em 1956 o Ramal Leste alcança Matala. Na mesma década, constrói-se uma linha auxiliar de ligação às minas de ferro na vertente da Serra da Xela e o ramal do Dongo Chamutete começa a servir as companhias mineiras da Jamba e do Lubito. Durante as décadas seguintes, este ramal seria intensamente utilizado no transporte de minério até ao porto de Moçambique, tornando-se um dos eixos logísticos mais rentáveis do país. Nos anos 70, Moçambique exportava mármore e granito, cortados, polidos e embarcados no cais do minério, enquanto as gruas carregavam navios com ferro, peixe, farinha e açúcar. E a região prosperava com indústrias de conservas, moagem, cerâmica, refrigerantes e torrefação de café. O porto era já então a alavanca do progresso regional, servindo o comércio interno e os países vizinhos. Foram 9 décadas de construção, esforço e visão. De 1881 a 1975, o caminho de ferro e o porto de Moçambique tornaram-se mais do que obras de engenharia. Tornaram-se um elo vital entre o mar e o interior de Angola e um motor de desenvolvimento para o sul do país. Em 1975, Angola torna-se independente. Perante a África e o mundo, a independência de Angola
E com a liberdade, chegaram também novos desafios, décadas difíceis, marcadas por um conflito prolongado que afetou profundamente todo o território nacional. Nenhuma província ficou imune. Estradas, pontes, serviços públicos e unidades industriais sofreram danos que comprometeram a mobilidade e o desenvolvimento. O sul do país, pela sua posição estratégica, foi especialmente afetado. A partir da fronteira com a Namíbia, então ocupada, o regime do apartheid conduziu operações que deixaram infraestruturas totalmente destruídas nas províncias do Cunene e do Cuando-Cubango, comprometendo a mobilidade e a atividade econômica em toda a região. O caminho de ferro de Moçambique também foi profundamente atingido. Vários troços foram destruídos, estações ficaram inoperantes e a circulação ferroviária praticamente cessou, interrompendo a ligação entre o litoral e o interior. Mas com a conquista da paz em 2002, Angola recupera o caminho do progresso. O governo angolano lança um ambicioso programa de reabilitação das infraestruturas nacionais. Nos anos que se seguem, novos trilhos voltam a ser assentes e as estações renascem. Inicia-se a reconstrução da linha entre Namibe e Willa e a requalificação do porto do Namibe. Em 2012, entra em funcionamento a Estação Especial de Sacomar, dedicada ao transporte de mercadorias e combustíveis. O terminal mineraleiro de Sacomar afirma-se então como peça central na exploração de minérios e combustíveis, reforçando a interligação entre a linha férrea e o porto, tornando-se um elo vital da logística nacional. 2 anos depois, inicia-se o transporte regular de combustível entre o litoral e o interior, garantindo o abastecimento da região sul. Nesse mesmo período, o transporte de granito da Willa para o Namibe é retomado, com comboios a mover cerca de 900 toneladas por mês. As carruagens voltam a circular ao longo de todo o corredor, ligando famílias, cidades e economias. O comboio de Moçambique une novamente o interior de África ao Atlântico. Na foz do deserto, ergue-se o Porto do Namibe, um dos portos naturais mais estratégicos da costa atlântica africana. A sua localização aproxima-o das rotas marítimas que ligam a África Austral à Europa, ao Médio Oriente e à Ásia, reforçando o papel de Angola no comércio internacional. Protegido por formações rochosas e abrigado dos ventos oceânicos, o porto possui uma baía profunda e segura, vantagens que o posicionam entre os mais eficientes da região. O novo terminal de contentores, com 301 metros de cais, tem capacidade para receber navios até 60 mil toneladas. Já o terminal mineraleiro, com ponte-cais de 520 metros, pode acolher navios Panamax de até 250 mil toneladas e permite a exportação de 10 milhões de toneladas de minério por ano. O Porto do Namibe é também porta de saída natural para os minérios da Zâmbia, desempenhando um papel complementar ao do Corredor do Lobito no reforço da conectividade regional. Além disso, o corredor abre novas rotas de turismo regional, criando ligações privilegiadas a destinos como Vitória Falls, Delta do Okavango e a Namíbia, territórios onde o comércio e o turismo se encontram. Integrado no corredor do Namibe, o porto conecta-se diretamente às linhas ferroviária e rodoviária, permitindo a circulação de combustíveis, minérios, rochas ornamentais e carga geral. Angola figura entre os países com maior potencial de produção de ferro da África Austral. Grande parte destas reservas encontra-se na área de influência direta do corredor do Namibe, onde a interligação entre minas, linha ferroviária e porto assegura condições ideais para o seu transporte e exportação. Na região, destaca-se também o complexo gabro-anortosítico do Cunene, uma imponente formação de cerca de 45 mil km² de granito negro, considerada o maior complexo de rochas naturais do planeta. A Willa e o Namibe concentram 95% da produção nacional de rochas ornamentais, reforçando a vocação exportadora da região. A diversidade geológica vai além das pedras: manganês, cobre, níquel, cobalto,
nióbio e lítio já estão a ser alvo de prospecções, consolidando o corredor como via natural para o escoamento de minerais críticos de elevado valor internacional. A agricultura do Sul, responsável por mais de 2 milhões de toneladas de produtos em 2023 a 24, cerca de 7,3% da produção nacional, permanece maioritariamente rudimentar, mas encerra enorme potencial para ser integrada na logística do corredor, ampliando o impacto económico e social. As projeções são animadoras. A exploração de rochas ornamentais deverá duplicar, alcançando cerca de 800 mil toneladas, das quais 80% seguirão por via ferroviária com destino à exportação. O ferro, por sua vez, deverá atingir níveis recorde de produção, impulsionado pela maturação dos grandes investimentos minérios e industriais atualmente em curso. No transporte de combustíveis e cargas diversas, estima-se um movimento anual de 1 milhão de toneladas, 60% correspondentes a carga geral e 40% a combustíveis. Com estes indicadores, o corredor do Namibe deverá alcançar até 2034 um volume estável de 5 milhões de toneladas por ano, um marco de prosperidade e eficiência logística para Angola e para toda a região austral do continente. O corredor do Namibe é mais do que uma infraestrutura de transporte. É uma linha de futuro que une o interior ao mar, transforma recursos em oportunidades e projeta Angola como um polo de crescimento e integração no sul do continente. Um espaço de parceria e investimento sustentável onde a inovação, o comércio e a conectividade abrem caminho a um futuro partilhado de prosperidade. O governo de Angola lança agora o concurso público para sua concessão e gestão. Uma oportunidade única para operadores privados experientes, com perspectivas atrativas de retorno do investimento e participação ativa num setor estratégico em expansão, apoiado por políticas de diversificação económica e integração regional. Uma parceria num eixo que liga o Atlântico ao coração de África. Para mais informações, vá a www.mintransTenders.ao.